Seguimos aqui ao vivo na televisão, na internet, no Prime Video, em todos os cantinhos, no site da CNN também, para te contar que o secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Ceron, e os secretários estaduais de Fazenda estão reunidos agora para discutir aquele assunto da compensação do ICMS. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou-se com governadores de 6 estados para discutir a cobrança desse imposto. Pois bem, é isso que a gente quer fazer agora, poder expandir o olhar em cima do assunto e ouvir o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que estava nesta reunião. Governador, tudo bem? Obrigada pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN. É um prazer poder estar aqui com vocês na CNN e tratando sobre esses assuntos tão importantes para os estados e para o Brasil todo, né? Afinal, a perda de arrecadação dos estados não é uma perda de arrecadação dos governos ou dos governadores, é perda de dinheiro para a saúde, para a educação, para financiar os serviços que atendem a população. Então, é muito importante que a gente tenha a solução o mais rápido possível para essa queda de arrecadação provocada por decisões no nível nacional que se impuseram aos estados no ano passado e que geram dificuldades para o cumprimento de desafios dos estados nas frentes mais importantes, como eu falei, de educação, saúde e outras áreas. A gente quer aproveitar então a sua presença, governador, e todo o seu conhecimento aí na gestão, para saber como é que foi a conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque de um lado é o governo federal trazendo as justificativas e do outro lado vocês, governadores, dizendo, puxa vida, a gente já está há meses sem a cobrança do ICMS. Como é que sobrevive com o caixa sem estar no vermelho? Olha, para dar uma noção aqui às pessoas que nos acompanham, a arrecadação federal no ano passado cresceu 9% praticamente. A arrecadação do estado do Rio Grande do Sul caiu 11% no ano passado. A perda para o estado do Rio Grande do Sul é da ordem de 5 bilhões de reais na arrecadação no ano passado. A nossa folha salarial é de 1,5 bilhão por mês. Então, nós estamos falando como se tivesse sumido o dinheiro para 3 folhas de pagamento do estado. É algo muito pesado, que significa dificuldades depois de tudo que nós fizemos para reduzir as despesas do Estado, para conseguir encaixar a despesa com receita, com reformas profundas na Previdência, nas carreiras do serviço público, a gente conseguiu finalmente organizar as contas do Estado do Rio Grande do Sul e de uma hora para outra, no meio do caminho, o Congresso Nacional aprovou medidas que forçaram redução de impostos. Olha, antes de ser governador, eu sou cidadão e também pago impostos e a gente sabe, a gente quer pagar menos impostos, mas não dá para simplesmente fazer de forma forçada uma redução de impostos que signifique desequilíbrio nas contas para financiar serviços básicos à população. A reunião com o ministro Haddad foi positiva, ele demonstrou claro interesse em ajudar na resolução deste conflito. E são 3 pontos substanciais aí que estão sendo tratados. Um deles é a compensação das perdas que nós tivemos no ano passado. As leis 192 e 194, aprovadas no ano passado, prevêem que as perdas que os estados tiveram no ano de 2022, até dezembro do ano passado, portanto, serão compensadas pela União. Aí tem uma discussão aí em aberto, como vocês falaram, né? Tem uma reunião técnica acontecendo nesse momento entre a Secretaria do Tesouro Nacional, os secretários da Fazenda, dos estados, sobre qual é o valor efetivamente, porque quando a gente fala em perdas, a discussão sobre as perdas são do segundo semestre, são do ano todo, é do agregado dos impostos ou é limitada a estes tributos nessas áreas, enfim, tem uma série de discussões sobre valor e sobre forma em que essa compensação se dará e em que tempo ela se dará. Os estados tiveram as perdas em 6 meses. A União vai compensar à vista em 6 meses, em 1 ano, em 4 anos de governo vai ser feita a compensação. Isso é o que está sendo discutido. Mas 2 outros pontos também são importantes, estão sendo discutidos, que é de que forma que incide o ICMS sobre a parte de transmissão e distribuição de energia e sobre a não essencialidade da gasolina, o que significa a possibilidade de uma tributação diferenciada na gasolina, como acontecia anteriormente, ou se, como essencial, ela deve ter o mesmo tipo de tributação do que outros itens. São esses 3 pontos que estão mais fortemente sendo discutidos. Deixa eu trazer a Basília Rodrigues para a conversa para fazer-te uma pergunta. Basília, por favor.
Oi, governador, obrigada pela participação aqui nos estúdios da CNN Brasil em Brasília. Eu queria saber das discussões do Fórum dos Governadores, vocês que têm reuniões recorrentes, ainda no ponto da economia, qual a aposta de vocês, governadores, de realmente ter a aprovação da reforma tributária neste governo Lula? Bom, o que a gente viu no Brasil nos últimos tempos, Basília, é que cada governo que se passou teve, nesses últimos 3 presidentes, pelo menos, uma reforma sua, né? Se olhar para os 2 últimos, a gente teve a reforma trabalhista no governo Temer e a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Há uma expectativa, portanto, que tenha chegado a vez da reforma tributária a ser colocada como absoluta prioridade. O governo fala sobre isso. A contratação no Ministério da Economia do Bernard Api, que tem a formulação de uma reforma que parece adequada, em termos adequados, nos conflitos federativos que a gente tem sobre esse tema, porque tem que lembrar, né, existem impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais, que se busca aí reunir num imposto com uma alíquota única, um imposto de valor agregado, ou um imposto sobre bens e serviços, seja o nome que se queira dar, mas a ideia é fazer a composição desses impostos. É um tema complexo e que, portanto, exige grande esforço político. Os governadores já demonstraram entendimento em favor da reforma tributária. E por que é importante esse entendimento dos governadores? Porque a situação, as realidades econômicas dos estados são distintas. Hoje, você tem um sistema em que se tributa na origem, e isso é importante para os estados produtores, estados que são mais industrializados, por exemplo, estados no Sudeste, estados no Sul, que produzem mais itens sobre os quais incide um valor maior, né, de ICMS, são beneficiados por essa tributação. No momento que você passa a tributar no destino, como propõe uma reforma tributária, em tese há uma perda para esses estados. Mas mesmo esses estados, nos quais o Rio Grande do Sul se inclui, São Paulo se inclui, têm a compreensão de que os ganhos econômicos que vão se produzir por uma reforma tributária pela simplificação que vai estimular negócios, empreendimentos, né? Porque a energia do empreendedor tem que estar depositada em empreender e não em ficar administrando uma relação complexa com o fisco. O entendimento é de que os ganhos econômicos superam as perdas que os estados venham a ter e existe um mecanismo de transição desse processo de tributação de até 20 anos. Então há uma compreensão, eu diria, política. O importante é que o governo federal tem falado sobre isso, faça a devida articulação junto ao Congresso para aprovar uma reforma. Nós vamos dar o suporte que pudermos dar como estados, mas o tema é bem mais complexo do que simplesmente conflitos federativos entre estados. Existem setores que são tributados com alíquotas menores. No momento que você vai estabelecer uma alíquota única, alguém pode ser chamado a pagar mais, tantos outros vão pagar a menos. E é importante se mostrar para a sociedade de que essa reequalização, né, sobre os custos tributários em cada ponto das cadeias produtivas, no agregado vai gerar mais benefícios para todos. É um esforço grande que precisa ser feito do ponto de vista político. Eu espero que o governo e o presidente Lula coloquem toda a energia possível nessa reforma que, na nossa visão, tem um potencial de gerar ganhos econômicos, geração de emprego, renda para a população. Esse assunto é aquela linha bem enosada, né, que a gente não sabe ainda como é que vai ser a capacidade daqui para frente de desenrolar essa linha. Thaís Herédia está com a gente aqui também para fazer-te uma pergunta, governador. Governador, ainda bem que o senhor é bem jovem, né? Porque traz esperança dessa visão tão otimista sobre a implementação da reforma tributária aqui no Brasil. Nós precisamos desse otimismo, dessa crença aí no sucesso dessa reforma. Eu vou trazer aqui uma fala de um colega do senhor, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, dizendo: olha, se o governo não tiver disposição para perder, a reforma não vai para frente. Com uma visão talvez um pouco mais ácida, ali no pragmatismo da aprovação da reforma, mas que no final do dia bate exatamente no ponto que o senhor colocou aqui entre o conflito federativo, né? Quem é que está disposto a perder para dar passagem a esses ganhos que o senhor colocou aqui na aprovação da reforma? É uma conta complexa essa, Thaís, porque
você nunca terá absoluta certeza. Não existe um cálculo, por mais que se façam planilhas, é claro que se fazem os estudos todos possíveis, mas há muitas variáveis a serem consideradas. O Brasil tem um sistema absurdamente complexo tributário e uma das grandes dificuldades é que quando você tem alíquotas diferentes, né, para determinados tipos de itens, tinha até recentemente uma mensagem que circulava na internet que mostrava essa complexidade sobre a alteração da classificação de um item, se era bombom ou se era wafer, porque tem tributação diferente. Se for bombom é uma coisa, se for wafer é outra. É esse tipo de situação absolutamente esdrúxula que a gente vive na classificação dos itens que geram incertezas, inseguranças para empreendedores, mesmo que eles contratem profissionais altamente gabaritados, um escritório de contabilidade e gastam muito para isso, o que por si só já é um problema para a nossa economia, né? Quando o empreendedor tem que gastar muito para administrar a relação com o fisco, como eu disse, e mesmo assim vive sob a incerteza de se está classificando corretamente aquele item ou não. Então, quando você muda isso tudo para ter um sistema de alíquota única, quem é que vai fazer essa arrecadação? Como é que ela vai se distribuir entre os entes? Tudo isso é muito complexo de promover um entendimento absolutamente assertivo e objetivo sobre quem vai ganhar e quem vai perder, quanto vai perder e como é que essas perdas vão se operar no tempo. Por isso que acho que o segredo da reforma para que ela aconteça, se viabilize, é um processo de transição que dê possibilidade dos governos irem se ajustando nas suas despesas de acordo com o que observam de evolução no tempo e até para que eventuais ajustes sejam feitos na distribuição dessa arrecadação ao longo do tempo. Então, um processo de transição sobre a tributação na origem ou no destino, sobre a distribuição entre os entes federativos, é estratégico para que a gente possa ter melhor conforto, né, de todos os governos em avançar nessa reforma tributária, sabendo que não vai ser da noite para o dia que vai haver uma perda absurda nas suas arrecadações, porque você não consegue comprimir as suas despesas na mesma velocidade que essa perda viria a se operar, porque você tem irredutibilidade de salários, contratos, né, a dificuldade de fazer demissões, tudo isso significa dificuldade de comprimir as suas despesas rapidamente, enquanto as suas receitas terão se frustrado tão rapidamente. Por isso que o processo de transição é estratégico. Conversamos com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, neste dia 8 de fevereiro de 2023, uma data tão importante, hein? Um mês dos atos criminosos, e nós desejamos aí que daqui para frente nós tenhamos pelo menos o respeito da democracia e esse estado tão bonito, o Rio Grande do Sul, que infelizmente também conta com alguns grupos mais extremistas, o senhor os conhece bem, que nós tenhamos aí um pouquinho mais de paz daqui para frente. Todas as investigações sendo feitas, né, num ambiente de cooperação entre as polícias. Nós formatamos um gabinete de crise no estado do Rio Grande do Sul, que tem a cooperação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, órgãos de inteligência, todos os agentes que se responsabilizam por investigações para garantir que haja cooperação e se garanta as condições de punir aqueles que tenham participado e atuado em atos de caráter golpista, com vandalismo, ações até possíveis de ser classificadas de terrorismo e outras que não são desejáveis numa democracia vibrante como a que nós trabalhamos para viver. Então, o Estado do Rio Grande do Sul está comprometido em dar consequência àqueles que financiem, participem, atuem contra o Estado Democrático de Direito. Muito obrigada, governador. Um abraço. Obrigada. Bom dia. Obrigado.